Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, a quem eu saúdo de forma especial, os moradores do residencial Nova Esperança que estão aqui reivindicando os seus direitos e, sem sombra de dúvida, merecem tê-los atendidos. Imprensa, senhores deputados, eu vou aqui brevemente relatar a audiência pública que tivemos hoje, deputado Rogério Cafeteira, da Comissão Especial da Reforma Política desta Casa. Quero aqui iniciar agradecendo as presenças na audiência pública. Agradecer a presença do doutor Ângelo Santos, presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, doutor Tarcísio José, presidente da Associação do Ministério Público no Maranhão, doutor Pablo Bogeia, promotor que representou no ato o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, deputado Zé Reinaldo Tavares, deputado Hildo Rocha, deputado Valdir Maranhão, deputado Zé Carlos, que encaminhou a sua representante, que externou o seu posicionamento acerca da reforma política, deputado Rubens Pereira Júnior, coordenador da bancada federal do Maranhão, e que também nos brindou com uma palestra acerca do tema e da forma como está tramitando a reforma política na Câmara dos Deputados. Agradecer também a presença do doutor Juraci Guimarães Júnior, procurador da República, e que também nos ofereceu a sua fala, a sua experiência, enquanto membro do Ministério Público Federal, enquanto professor, acima de tudo, enquanto a experiência que teve no período em que foi procurador regional eleitoral no Maranhão. Quero agradecer também a presença e a palestra do doutor Marlon Reis, representante do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e que também tratou sobre o tema da reforma política a todos que estavam lá presentes. Agradecer a presença dos deputados César Pires, Estênio Rezende, deputado Levi Pontes, que é vice-presidente da Comissão Especial, deputado Rafael Leitoa, que é relator da Comissão Especial de Reforma Política da Assembleia Legislativa, deputado Adilazo Júnior e deputado Bira do Pindaré, os dois que também são membros da Comissão Especial da Reforma Política. Senhor presidente, é um tema, pelo que foi verificado da audiência pública, deputado César Pires, Vossa Excelência, que acompanhou do início ao fim, um tema polêmico, mas ao mesmo tempo um tema importante e que deve ser debatido por todos nós. Eu farei um resumo dos principais tópicos que foram tratados nesta audiência pública. Primeiro, a questão do sistema eleitoral que deve ser aprovado e apreciado pelo Congresso Nacional. Nós temos hoje o sistema de lista aberta e tramita, deputado Rafael Leitoa, como bem sabe Vossa Excelência, a proposta de lista fechada e assim como também o sistema distrital. Foram expostos diversos motivos acerca das vantagens e desvantagens desses dois sistemas. A questão do financiamento público de campanha, também há quem defenda que haja o financiamento público de campanha. A questão do fim das coligações, a questão da cláusula de barreira, a questão da participação direta da população nos projetos de iniciativa popular através do mecanismo de coleta digital, e já existe inclusive um aplicativo de autoria do doutor Marlon Reis, que trata desse assunto, mas enfim, foi uma audiência onde, mais importante de tudo, deputado Rafael Leitoa, várias pessoas puderam se manifestar sobre o tema. Então nós tivemos a oportunidade de ouvir a manifestação de representantes de partidos políticos, de representantes de sindicatos, do eleitor comum, do cidadão que lá estava para dar a sua opinião. Quero agradecer também a presença de vereadores dos mais diversos municípios do Maranhão que lá estiveram presentes, da capital até o município de Fortaleza dos Nogueiras. Vários vereadores realmente compareceram para tratar desse tema tão importante. E para não me alongar, quero aqui dizer do encaminhamento da audiência pública. Ficará a cargo agora do nosso nobre deputado Rafael Leitoa a capacidade de sintetizar o que foi tratado na audiência pública para que nós possamos encaminhar um relatório, deputado Rafael Leitoa, aos membros do nosso Congresso Nacional, tanto aos 18 deputados federais da bancada do Maranhão, como aos 3 senadores. Então, eu tenho absoluta confiança
e certeza no bom trabalho que Vossa Excelência haverá de fazer ao formular esse relatório, para que a gente possa, de fato, externar a opinião não só da Assembleia Legislativa, não só do Ministério Público, do Poder Judiciário, dos partidos políticos, dos sindicatos, dos cidadãos, mas, enfim, de todos aqueles que fizeram parte da audiência pública e que puderam deixar lá a sua contribuição para uma reforma que venha a melhorar. E, para finalizar já o meu discurso, deputado Souza Neto, uma reforma política só tem razão de ser se ela mudar para melhor o atual sistema. Se for para mudar para pior, deputada Francisca Primo, é melhor não mexer do jeito que está. Então, eu acho que situações importantes, já houve o avanço. Na última reforma eleitoral, e eu fiz questão de destacar isso, a redução do tempo de campanha de 90 para 45 dias foi positiva. O fim do financiamento privado de campanha, no meu entender, foi positivo. E também a redução do prazo de filiação de 1 ano para 6 meses também foi positivo. Eu acho que dessa experiência nós haveremos de tirar para que essa nova etapa da reforma política possa realmente colher bons frutos, deputado Rafael Leitor. E é isso que eu espero que aconteça por parte da discussão. Deputado Eduardo, se possível, me conceda uma parte. Conceda uma parte, deputado Rafael Leitor. Primeiro, deputado Eduardo, lhe parabenizar não só pelo pronunciamento, mas pela iniciativa da criação da comissão especial. É um prazer a gente estar participando dessa comissão, até porque é um tema que interessa não só a todos nós políticos, mas a toda a sociedade brasileira e, em especial, a sociedade maranhense. Acho que hoje tivemos uma grande oportunidade de estarmos discutindo realmente como funcionará o sistema político brasileiro daqui para frente. A gente sabe que qualquer item que mudar já caracteriza uma reforma. Mas o ponto mais importante foi que demos a oportunidade de ouvir nossos deputados estaduais, os vereadores do Maranhão, os partidos políticos, tendo em vista que a audiência pública começou em torno de 9h30 da manhã e foi até mais de 2 horas da tarde. Todos que ali tiveram a oportunidade de falar e emitir sua opinião. É importante também, deputado Eduardo, que nós tivemos lá vários pontos de vista, várias opiniões. Nós vamos preparar o nosso relatório, obviamente, apontando todas as propostas que foram colocadas na audiência pública, e alguns a gente pode até, inclusive, debater aqui com relação, por exemplo, à questão do financiamento público e do fundo partidário. Representantes do PSTU estiveram presentes, não formularam especificamente uma proposta, mas colocaram algo interessante que diz respeito ao fundo partidário. Vossa Excelência é de um partido que não tem um fundo partidário tão grande quanto outros partidos. E uma proposta que poderia cair, que ali a gente faz a filtragem, seria a divisão isonômica do fundo partidário, porque ali você daria uma isonomia melhor a todos os partidos políticos para, após essa situação, falar em cláusula de desempenho ou cláusula de barreira. Mas, enfim, eu acho que o debate foi enriquecedor. Creio que o Congresso deverá aprovar algo, pelo menos acredito que ali é pacificada a questão do fim das coligações, ao que me parece, e que a gente pode, a partir daí, fazer uma melhor análise da situação política. O deputado Rubem Júnior colocou da questão do financiamento público, que, segundo ele, estima-se que para deputado estadual gira em torno de 20 a 30 mil reais de financiamento, mais as contribuições cidadãs, que girariam em torno de um salário mínimo por CPF, independente se o candidato tem ou não recurso, seria esse limite de gastos por candidato. De qualquer forma, é algo que a gente tem que se discutir muito, porque a gente sabe também que dessa forma poderia democratizar melhor a participação. Mas, infelizmente, a gente não tem como prever o que poderá acontecer, mas o importante foi que nós estamos fazendo a nossa parte, vamos finalizar o nosso relatório, é importante encaminhar e vamos encaminhar para toda a comissão da Câmara Federal, a coordenação da nossa bancada, para que escutem o que é que a gente está pensando. Nós fomos contra, tanto eu quanto Vossa Excelência, até o deputado Edilásio também, se posicionando contra radicalmente a questão da lista fechada. Eu acredito que isso é um passo muito mais adiante do que hoje a democracia nossa permite no país. Eu acredito que o fim da coligação é um passo, mas ainda tem que saber os critérios, como é que isso funcionaria, porque impede realmente a organização de partidos políticos de menor expressão com relação a votos de deputado federal, que é o que determina hoje a questão do fundo partidário.
talvez se tivéssemos outros mecanismos de distribuição do fundo partidário, poderíamos ter uma democratização maior. Mas, enfim, foi um momento importante e a gente está aí com todos os pontos para poder preparar o nosso relatório e o mais rápido possível a gente entregar à comissão especial para que a gente possa votar e apresentar a nossa bancada de deputados e senadores do Congresso Nacional. Agradeço. Deputado Braide, mas à frente, se Vossa Excelência puder me conceder uma parte. Agradeço a parte do deputado Rafael Leitor e lembrando, deputado Rafael Leitor, que ontem nós tivemos em uma das maiores democracias do mundo, que foi na França, a eleição presidencial, deputado Rogério Cafeteira. E no primeiro turno da eleição da França, nós tivemos 11 candidatos. E todos os candidatos tiveram o mesmo tempo de televisão para participar da eleição. Então, eu acho que tem certas situações que merecem ser discutidas, merecem ser debatidas, e acho que quanto mais a gente levar para o âmbito da democracia, mais sai ganhando, principalmente o cidadão, aquele que sai de casa para escolher seus representantes. E antes de passar a palavra a Vossa Excelência, deputado Rogério Cafeteira, lembrar o que disse na audiência pública. A reforma política, no meu entendimento, é a mãe de todas as reformas. É ela que diz como serão escolhidos os representantes que irão votar a vida do povo, os representantes da classe política. Então, é importante a participação diretamente da sociedade nessa discussão, e foi isso que a gente viu hoje nessa audiência pública. E é importante também nós entendermos as diferenças, deputado Rogério Cafeteira, que existem na realidade de cada candidatura. A candidatura ao Senado Federal é uma realidade, porque é uma candidatura majoritária. A candidatura de um vereador de um município pequeno é uma realidade completamente diferente. Então, a gente tem que ver se essa reforma política, da forma como está sendo tratada pelo Congresso Nacional, se ela vai levar em consideração essas diferenças que existem em relação à escolha do eleitor. E, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, só lembrar aqui, e por justiça tem que fazer isso, que Vossa Excelência foi o autor da primeira comissão especial para debater a reforma política nesta casa, ainda na legislatura anterior, e tenho certeza que naquele momento aquela comissão cumpriu o seu papel, participei da audiência pública convocada por Vossa Excelência, e acho que hoje a Assembleia Legislativa do Maranhão também cumpre com o seu papel em relação a aproximar o povo, a população, os representantes de partido, os presidentes de sindicato, junto à classe política, para que possa, de tudo, sair uma reforma política que venha melhorar o nosso sistema eleitoral. Concedo a parte ao deputado Rogério Cafeteira. Deputado Braide, eu queria registrar aqui e lamentar que eu não pude comparecer, porque eu estou há um certo tempo sem poder viajar e fui a alguns eventos no interior, e quando cheguei hoje já tinha passado da hora. Mas queria lhe parabenizar pela iniciativa, pela forma como foi conduzida a audiência hoje. E aqui gostaria, em conversas, aqui nós temos o pensamento muito parecido, muito alinhado. Concordo com Vossa Excelência no que diz, quando diz que a reforma política é a mãe de todas as reformas. Nós não podemos pensar em mudar o que está aí, essa realidade, deputado, sem uma mudança, uma reforma política. Agora, também é importante, Vossa Excelência já citou aqui, que eu acredito que esse não é um momento, digamos, apropriado para essas mudanças. Até porque estão acontecendo em meio a uma série de outras discussões, com outras influências que não só há de melhorar, algumas pessoas veem nessa oportunidade uma maneira de se salvar. Eu, particularmente, sou contra a lista fechada, porque eu acho que, num momento desse, que a gente está tão desacreditado da classe política, deputado, a lista fechada vai nos afastar ainda mais da população. Eu acho que o anseio que o eleitor tem hoje é de se sentir mais representado. E, na minha opinião, a lista fechada ela corrobora exatamente para o contrário, né? Eu vejo os defensores da lista fechada falarem que é para um financiamento público de campanha, para baratear a campanha. No raciocínio, eu posso até concordar. Que é para fortalecer os partidos, também é um discurso bonito, deputado. Mas eu acho que, antes de fazer isso, teríamos que mudar algumas coisas na legislação. Como que se quer fortalecer partidos, onde a maioria dos partidos tem 90% a quase 100% dos seus diretórios, deputado, provisórios? É assim que a gente vai fortalecer? É botando dinheiro? Como é que nós vamos justificar um momento que o país está exigindo tanto sacrifício da população? Nós vamos
criar um fundo de 2 bilhões para fazer campanha. Como é que nós vamos explicar isso para a população? E na questão da lista fechada, eu vejo isso mais como por ser um pré-requisito para o financiamento público, se defende a lista. Eu acho que essa é a justificativa maior. Então, assim, lhe parabenizar, dizer que nós pensamos de forma muito parecida nessa questão. É importante que a gente encaminhe nossas opiniões. Eu já ouvi dos colegas que participaram hoje, que foi muito boa a reunião, e Vossa Excelência fez alguns questionamentos pertinentes que eu gostaria de ter feito. O deputado César, o deputado Rafael me passaram o que aconteceu. Aqui lhe parabenizar, e a gente tenta essa reforma, deputado, pela segunda vez. Eu, na legislatura passada, Vossa Excelência colaborou demais com o evento, na época, inclusive. É importante que se registre. E a gente ainda hoje não fez o Congresso não fez o papel que cabe a ele. Nós temos que fazer uma reforma, mas eu concordo com Vossa Excelência. Para fazer uma reforma ruim, deputado, talvez seja melhor esperar um momento mais tranquilo, mais adequado e fazê-lo mais à frente. Eu vejo que as propostas que estão sendo colocadas, nenhuma me motiva a defender. Eu não vejo nenhuma mudança realmente que seja positiva. Muito obrigado pela parte. Agradeço a parte do deputado Rogério Cafeteira. E, para finalizar, senhor presidente, meu pronunciamento, concluo aqui, lembrando, deputado Rogério Cafeteira, e eu talvez seja o único tema que eu vou me ater, eu até procurei evitar de dar opinião ou me manifestar sobre algum tema para deixar bem à vontade todos os participantes, só fiz isso no final em relação a um tema. Deputado Vraide, eu gostaria de... Já concedo, deputado Levi. Em relação à lista fechada. A lista fechada, deputado Rogério Cafeteira, e aí eu vou falar na prática, a Vossa Excelência, vou dar um exemplo. Uma das críticas que se faz ao atual sistema da lista aberta, e é por isso que alguns justificam a lista fechada, é que o eleitor sai de casa para votar em um candidato e acaba elegendo outro. E eu fui procurar o estudo da Câmara dos Deputados. Somente 6% dos deputados federais que estão na Câmara dos Deputados foram eleitos atingindo o quociente eleitoral. Ou seja, a ideia do fenômeno puxador de voto, do Enéas, que já passou, do Tiririca, do Marco Feliciano, enfim, de outros, só 6% atingiram essa situação, deputado Levi. A lista fechada, deputado Levi, e aí eu dei esse exemplo lá, se for aprovada para valer já em 2018, no ano que vem, deputado Rogério Cafeteira, ao eleitor sair de casa para escolher seu candidato, e vamos imaginar que nós façamos parte de um mesmo partido, e Vossa Excelência seja o quarto da lista, e na sua frente tem eu, o deputado Levi e o deputado Zé Inácio. Quando Vossa Excelência for para a rua pedir voto, Vossa Excelência vai pedir voto para o partido, no número do partido. Mas aquele eleitor que deseja lhe escolher como deputado, ele não tem como lhe eleger sem antes eleger nós três que estamos na sua frente da lista. Isso, para mim, é antidemocrático, porque passa de uma situação que pode acontecer, como é o atual sistema, para uma situação de certeza que vai acontecer, que é a lista fechada. Por outro lado, e aí eu acho que é mais importante também, Vossa Excelência toca num ponto importantíssimo, que é a aproximação do eleitor, do cidadão com a classe política. A partir do momento que tem a lista fechada e que os partidos determinam essa situação, evidentemente que até pela questão programática o deputado vai ter que se ater, inclusive no que diz respeito às suas votações, aquilo que determina o partido. Quando existem temas polêmicos, deputado Rogério, como é o caso da reforma previdenciária, da reforma trabalhista, a pressão popular é exercida sobre o parlamentar e não sobre o partido. Imagine, Vossa Excelência, um tema polêmico que pode estar sendo discutido nessa casa ou discutido no Congresso Nacional e que venha alguma pressão popular. O deputado ou o parlamentar federal simplesmente vai dizer: entenda-se com o meu partido, não sou eu que trato desse assunto, entenda-se com o meu partido. Então, assim, eu acho que isso vai causar exatamente aquilo que mais se quer evitar, que é o distanciamento da classe política com a população. E, para finalizar, ainda em relação à lista fechada, não é justo, não é democrático. O Brasil, que teve uma luta muito grande e que fez um movimento das diretas já, que é exatamente o direito de você escolher diretamente o seu representante, retroceder agora aprovando a lista fechada, que retira o direito do eleitor escolher o seu candidato e coloca nas mãos do partido. E olha
que eu falo isso com muita tranquilidade, deputado Rogério Cafeteiro, porque sou presidente de um partido desde 2013. Então, para mim, era muito fácil defender essa ideia, porque, em tese, em se passando na lista fechada, eu naturalmente teria a preferência do meu partido, mas, mesmo assim, sou contra. Concedo uma parte ao deputado Levi Pontes. Deputado Braide, não só parabenizá-lo pela grande audiência que tivemos hoje, audiência pública sobre este tema tão importante para todos os cidadãos brasileiros, mas eu não sei se o senhor saiu com a mesma impressão que eu saí, cheio de dúvidas. Entendi que aquelas autoridades ali também não tiveram argumentos para fazer com que eu decidisse que melhor caminho a gente deve tomar, por causa da gravidade do problema, né? A gravidade que é esta reforma, a dificuldade. Mas eu entendo que nem, às vezes, os próprios deputados, vereadores, não sabem os programas dos seus partidos, não sabem o estatuto sequer, para que agora a gente entregue tudo, né, na lista fechada para os partidos. Então, essa dificuldade, eu acho que isso poderia até ser implantado daqui a X anos, que eu me convenceu que o partido tem que exercer um papel mais importante dentro da política, mas não a curto prazo, com a filosofia que a gente tem, até porque temos 34 partidos e logo, logo passaremos dos 40, e que filosofia a grande maioria desses partidos defendem? Então, o voto em lista, eu acho que eu concordo plenamente com Vossa Excelência, defendo que não seja, né, colocada em votação a lista fechada. Tenho dúvidas, continuo cheio de dúvidas, apesar do esclarecimento, e dizer que gostei muito da palestra do doutor Juraci Guimarães. Eu acho que eu concordo 100% com o que ele disse, mas temos que amadurecer muito e não temos mais tempo para que a gente ouça o povo, ouça os vereadores, as associações, as comunidades, e que esse projeto possa vir de baixo para cima, porque o senhor ouviu tão bem quanto eu que essa semana muita coisa importante para a vida de todos nós será decidida. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. A nossa comissão, daqui para frente, além de elaborar esse relatório de hoje, nós vamos fazer alguma, vamos dizer, alguma outra reunião, ouvir os deputados, o que cada um que não estava lá presente pensa a respeito, tipo assim, não sei, a gente distribuir um questionário aqui para os 42 deputados, tipo uma votação simbólica, você defender a lista aberta e fechada, para que a gente formule esse relatório ouvindo a todos os 42 deputados estaduais. Isso fica essa sugestão, que o senhor, como presidente, possa me responder se é uma boa medida ou não. Obrigado, senhor. Vou começar pela resposta logo, deputado Levi. Eu, antes de subir à tribuna, essa proposta me foi formulada pelo deputado Edilásio Júnior, e certamente, que é membro da comissão especial, diga-se de passagem, certamente será levada à consideração da comissão. De minha parte, já tem o meu voto, vamos dizer assim, para que aconteça da forma como Vossa Excelência está dizendo. Acho que é a forma mais democrática de nós expressarmos a opinião dos deputados estaduais do Maranhão em relação à reforma política. Então, a ideia poderia ser exatamente essa, que foi sugerida pelo deputado Edilásio Júnior. Nós vamos ouvir o deputado César Pires, todos os deputados, e eu acho que aí sim a gente poderia ter, de forma, em sua grande totalidade, se não na totalidade, a opinião da Assembleia Legislativa. Por outro lado, esse primeiro passo que nós tomamos da comissão especial foi a realização da audiência pública. Mas acho que existe um segundo espaço importante, que é a nossa ida a Brasília. Eu acho que essas matérias elas estão sendo discutidas ainda
a nível de comissão especial, ainda vai ter que passar na Comissão de Constituição e Justiça alguns casos, porque a PEC do Senado, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, foi só a admissibilidade da PEC. Ela ainda vai passar por 40 sessões de discussões, ainda vai ter a votação do relatório, a votação de destaques. E o que o deputado Rubem Júnior nos informou hoje? É que a reforma política só deve entrar na pauta depois que votarem a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Então, nós haveremos o tempo necessário para que a comissão possa ouvir a opinião de todos os deputados estaduais, e aí sim, eu acho que nós devemos ir até Brasília, reunir com a nossa bancada federal em Brasília, para que a gente possa externar a opinião, não só da Assembleia, mas de todos aqueles que a Assembleia vai ouvir. Por outro lado, Vossa Excelência coloca um ponto importante aqui, e isso me chamou a atenção, é que cada deputado federal, o deputado Rogério Cafeteira, que se manifestou de uma forma diferente em relação à reforma política. Cada um tem um ponto de vista diferente, mas na hora de votar, certamente eles vão ter que encontrar um caminho. E eu acho que é esse caminho que nós temos que ajudá-los a encontrar. E, por fim, em relação à questão das dúvidas, dos debates, houve uma frase que eu ouvi no debate, deputado Jorge Lázaro Júnior, que eu vou guardar comigo, que a democracia, ela não cresce no consenso. A democracia, ela cresce exatamente no dissenso, no debate, no contraditório, e eu acho que foi para isso que serviu essa audiência pública de hoje. Para que a gente possa, exatamente por conta das posições antagônicas, da diferença de pensamento, encontrar um caminho que seja o mais democrático possível. Portanto, senhor presidente, finalizo esse pronunciamento e agora fica o próximo passo da comissão, que é ouvir os 42 deputados dessa casa, juntar com aquilo que foi tratado na audiência pública, para que a gente possa, quem sabe, levar pessoalmente a Brasília esse resultado para a nossa bancada federal, tanto aos deputados federais quanto aos nossos senadores. Era o que tinha a relatar, senhor presidente.